justamente isso. Qualquer conjunto, subconjunto dos naturais, vai conter um elemento que é mínimo. Eu coloquei dois exemplos aqui, um que é bem óbvio, que é o elemento 7, que é o menor, e aqui o conjunto dos múltiplos de 3, dos naturais. Aqui eu estou considerando os naturais como começando no 1, né? Tem livro que começa com 0, mas eu não gosto assim. Então aqui são os múltiplos de 3, 3, 6, 9. Aí nós temos o menor elemento que é 3. Eu não vou demonstrar o teorema justamente por ele ser muito intuitivo. Então, a demonstração é muito técnica e a maioria dos livros de análise tem isso, mas é muito chato. Então, a primeira definição aqui são de conjuntos finitos e infinitos. A maioria deve ter uma ideia muito boa do que sejam, mas a definição formal é um pouco mais estranha. Fala que um finito se ele admite uma objeção com esse conjunto, que é justamente você contar eles de 1 até n. Ou seja, esse conjunto dá para você contar e uma hora a contagem acaba, ele é finito. E você fala que ele é infinito justamente porque ele não é finito. Isso aqui parece meio... é esquisito mesmo, parece meio óbvio, mas existe um teorema que vai permitir você identificar quando ele é infinito ou não. Continuando aqui com o vídeo, eu vou colocar esse teorema aqui, que é uma condição forte para você mostrar quando o conjunto é infinito ou não. Ele diz o seguinte: um conjunto é infinito se e somente se admite uma injeção com o subconjunto próprio. Lembrando que é uma injeção? É uma função justamente que satisfaz essa propriedade. Se f de A igual a f de B, isso implica A igual a B, certo? Daqui a pouco eu vou usar esse fato para demonstrar uma parte. Então, vamos lá. Agora, o que é um subconjunto próprio? Isso aí é um conceito que não deve estar, o pessoal não deve estar familiarizado, mas ele diz o seguinte: você fala que um subconjunto S contida em A, ele é próprio se S não for A e S também não for vazio. É esse exemplo simples aqui, ó. Eu pego o conjunto A formado do número 1, 2 e 3. Então eu tenho que os possíveis S são só o elemento 1, só o 2, só o 3, os elementos 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Os outros dois subconjuntos, porque no total tem que dar 8, porque são 3 elementos. Os outros dois subconjuntos é justamente o vazio, que é trivial, e ele mesmo, que também é trivial. Esses dois aqui são o que o pessoal chama de subconjuntos triviais. Então, beleza. A definição está dada. Então, vamos voltar para esse teorema. Eu vou provar justamente a volta disso. Se um conjunto admite uma injeção com o próprio, então ele é infinito. Como é que eu posso provar isso? Posso provar por absurdo. Suponha que ele admite e ele seja finito. Né? Vou lá, S finito. S admite uma injeção com A contida em S. Onde A, lembrando, tem que ser próprio. O que eu tenho? Se A é próprio, existe pelo menos um elemento de S que não está contido em A. E como ele é finito, lembrando que a quantidade de elementos, você pode contar os elementos dele, então vou ter naturalmente que a quantidade de elementos de A vai ser menor do que a quantidade de elementos de S. Agora eu estou supondo que ele admite uma injeção com A. Ou seja, existe uma função que associa para cada elemento de S, vou chamar de Szinho, vai ser o elemento A que está em razão. Qual o problema disso? A tem menos elementos de S. Para ser uma injeção, os elementos de A têm que ser, no mínimo, igual à quantidade de elementos de S. Vamos dar um exemplo simples aqui. Se eu pegar aqui S, fosse igual a, B, C, D. Para não confundir aqui, vou trocar esse A aqui por alfa. Suponha que esse conjunto, pega um subconjunto próprio qualquer. Ele vai ter, no máximo, 3 elementos.
Então eu posso pegar B, C e D. Não tem como eu pegar cada elemento de S e associar a um único de A. Ou, quer dizer, é recíproco que não vale, né? Não tem como eu pegar cada elemento de S e associar a um elemento diferente de A. Porque se eu fizer isso aqui, o D vai ter que ser lançado em algum elemento que já está na imagem da função. E isso não vai caracterizar uma injeção. Essa afirmação, que eu estou dizendo que se A é próprio, então vale isso. Mas se vale isso, então eu tenho que não existe uma função f de S em A injetiva. Isso contraria a nossa hipótese de que ela existe. Então, se S admitir uma injeção, ele não pode ser finito. Então, ele só pode ser infinito. Então, eu vou dar um exemplo aqui que pretende deixar bem claro o que eu estou dizendo. Vamos criar um conjunto infinito e mostrar que existe essa injeção. Vamos pegar a função f, que vai dos naturais, e contra o domínio nos naturais. Eu vou levar um elemento nzinho de n, e o elemento 2n. Ou seja, essa função, eu estou pegando um elemento e estou associando para ele o seu dobro. Então eu vou ter f de 1 igual a 2, f de 3 igual a 6, certo? Estou pegando o dobro. Agora vamos lá. Nós temos que os conjuntos dos pares, ou seja, a imagem de f vai ser os pares. Então, imagem de f é os pares. Certo? Só que eu tenho também que os pares é um subconjunto próprio de n. Por quê? Então vamos escrever aqui. N é esse conjunto aqui. Certo? 2n vai ser isso aqui. É fácil ver que todos os pares é de fato natural. Mas para mostrar que ele não é próprio, basta ver que tem um elemento de n que não está aqui. Então eu posso pegar um. Certo? Então, as condições que eu tenho. N, 2n está contido em n. N é não vazio, porque tem algum elemento, né? Claro. E n de 2n é diferente de n. Então esse aqui é um exemplo de conjuntos infinitos admitem injeção com subconjunto próprio.